Vamos lá, pessoal. Primeira fonte de energia, então, que a gente vai ver, né? Energia solar. Como é que a gente vai definir a energia solar, né? A gente vai falar que a energia solar é nada mais, nada menos que o aproveitamento, certo? Aproveitamento dos raios solares, certo? E quando eu falo nesse aproveitamento dos raios solares, eu vou dizer que a energia solar, ela vai ter dois tipos, certo? A primeira, a gente vai falar que é energia solar térmica. O que seria energia solar térmica? É a energia que vai usar o calor do sol para aquecer uma porção de água. Certo? E esse aquecimento de água pode gerar o que o pessoal, principalmente do Logos da região oceânica, vai saber. Pode gerar água quente no chuveiro. Por que principalmente o pessoal da região oceânica? Porque em Caraí a maioria das pessoas moram em prédio, certo? E a logística de fazer isso em prédio é uma logística muito mais custosa. Tá bom? Então, por isso que isso é mais popular em quem mora em casa aqui. Por exemplo, agora aqui na sala, eu estou olhando para algumas casas ali e eu já consigo ver umas placas de aquecimento de água para tomar banho. Mas a gente pode gerar energia elétrica aqui também. Como? Eu tenho um óleo, certo? Esse óleo vai ser aquecido pelo sol. Esse óleo aquece uma grande quantidade de água. Essa água evapora e sobe, correto? Aciona uma turbina que liga um gerador de energia elétrica, tá? Mas a mais popular vai ser a energia térmica fotovoltaica, certo? Aí a gente vai estar falando de grandes placas de quê? Grandes placas de silício, certo? Amores, essa energia solar fotovoltaica, ela vai, né, excitar essas grandes placas formadas de silício e isso vai gerar uma liberação de elétrons. Quando gera essa liberação de elétrons, forma-se uma corrente elétrica e a gente tem, então, energia solar sendo feita, beleza? Mas o Enem provavelmente não vai cobrar nada disso. O Enem provavelmente vai cobrar algo relacionado aos pontos positivos e negativos da energia solar. Quais seriam os pontos positivos? O fato dela ser uma energia limpa, certo? Aí, rapaziada, quando eu falo em energia limpa, eu peço 1.500 cuidados. Certo? Energia limpa, né? Eu vou repetir isso várias vezes durante essa aula, mas energia limpa, ela vai ser aquela que não emite poluente no seu processo de produção. Se ela não emite poluente no seu processo de produção, ela é limpa, certo? Mas a gente pode ter outros fatores que gerem a poluição. Certo? É um termo que está caindo em desuso, como eu falei anteriormente. Certo? Exatamente porque ele é um termo um pouco confuso, beleza? Ela é uma energia verde, ela é uma energia renovável, certo? O que é energia renovável? É que ela não vai acabar, ela é infinita, ela se renova, certo? Amores, tem uma questão aqui dela ser extremamente popular, certo? Ser popular gera estudo acadêmico, investimento em ciência, que é algo que sempre tem que ser incentivado, não menosprezado, igual a gente vê às vezes, mas a energia, o fato dela ser uma fonte popular, gera muito estudo. Gerando estudo faz ela ficar mais barata, mais acessível, né? Então, a energia solar é uma energia que tende a crescer, beleza? Então, limpa, renovável, popular e o fato também dela ser uma alternativa, né? Alternativa ao petróleo. Rapaziada, ser alternativa ao petróleo faz com que a energia solar possa ser chamada também de uma fonte ou matriz alternativa. Por que isso é bom? Porque nunca é legal a gente ficar dependente de uma parada só. Por exemplo, agora a gente está vendo uma crise entre a Arábia Saudita, membro da OPEP, né, e a Rússia. Certo? E por ser uma crise relacionada ao petróleo, o que está acontecendo? Pela diminuição da demanda do petróleo, a Arábia Saudita quer diminuir a produção, a Rússia não.
certo? Então a gente começa a ver um grande problema aí relacionado ao petróleo. Se a gente tem alternativa, esse problema não nos afeta. Tranquilo, amores? Entendemos? Beleza, coisa linda. Vamos lá. O que o Enem gosta mesmo? Pontos negativos, certo? É mais fácil, tem mais coisa para trabalhar. Entendam que toda energia alternativa, toda energia renovável, ela vai ter esse problema aqui, que é o problema da disponibilidade geográfica. Certo? Eu não vou ter o mesmo potencial de produção de energia solar no mundo inteiro. Olha isso aqui comigo. A gente vai ter aqui, ó, a grosso modo, bem grosso mesmo, o planeta Terra. Olha que beleza. Certo? A gente tem aqui no meio, né, a famosa linha do Equador. Não é isso? Ao norte da linha do Equador, a gente tem aqui o Trópico de Câncer. Ao norte do Trópico de Câncer, nós temos o Círculo Polar Ártico, certo? Ao sul da linha do Equador, a gente tem o Trópico de Capricórnio, e ao sul do Trópico de Capricórnio, a gente tem o Círculo Polar Antártico, certo? Amores, essas linhas vão acabar formando o que nós chamamos de zonas térmicas da Terra. O que seria isso? Isso está relacionado à quantidade de radiação solar que cada área recebe, que é desigual. Por quê? Pelo eixo de inclinação da Terra referente ao Sol e pelo movimento de translação. O que é o movimento de translação? É o movimento da Terra em torno do Sol. Com isso vão ser formadas 3 zonas térmicas, certo? Aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, a gente tem, ó, essa zona aqui em roxo que eu vou botar aqui na legenda, certo? Que nós chamamos de zona intertropical, certo? Rapaziada, aqui em preto, entre os trópicos e os círculos polares, nós vamos ter a zona temperada, certo? E aqui em bolinhas roxas, entre o polo e o círculo polar, eu vou ter a zona, olha que nome criativo, a zona polar. Certo? E qual vai ser a diferença entre elas? A zona intertropical é a que recebe maior quantidade de radiação solar. Não confundam. Dentro da zona intertropical eu tenho essa região aqui, que é a região equatorial. É a região das florestas da Amazônia, né? Da floresta do Congo, da floresta da Indonésia. Certo? É uma região equatorial dentro da zona intertropical. Aqui é muito quente. Zona temperada é aquela que a gente aprende lá na 4ª série, né? Verão quente, inverno frio, primavera e outono as transições, zonas polares muito frias, certo? Então, o que o Enem pode cobrar disso aqui para vocês? Pergunta simples, que só vocês do Logos vão saber. Qual zona térmica da Terra é a zona que mais produz energia solar? Aí todo mundo que estuda em outro curso, que não estuda no Logos, vai falar o quê? Zona intertropical, correto? Porque tem sol para chuchu. Mas está errado, vamos olhar a pergunta. Qual a zona térmica que mais produz? A energia solar, ela tem como ponto negativo a disponibilidade geográfica, mas ela tem como ponto negativo também o fato dela ser extremamente cara, tanto na instalação quanto na manutenção, certo? Então, amores, qual vai ser a zona térmica com maior produção de energia solar? Vai ser essa aqui, a zona temperada do norte. Por quê, Daniel? Simples. Aqui eu tenho, ó, Estados Unidos, Europa, China, Japão, certo? Aqui eu tenho os países mais ricos do mundo, certo? Então, o fato de ser cara não vai ser um enorme impeditivo para a produção de energia solar. Então, cuidado com isso. Se a pergunta for qual zona térmica
tem maior capacidade intertropical. Se for qual a zona térmica que mais produz, é a zona temperada do norte. Tranquilo, amores? Então, o fato dela ser cara se torna um problema, que no norte o problema não é tão grave assim. No sul esse problema já é maior. Beleza? E a gente tem também, meus amores, aqui, ó, uma grande alteração microclimática. Pessoal, o vício me fez falar grande, mas não é tão grande assim não, é local, né? Se fosse grande não seria microclimática, desculpem, certo? Então eu tenho uma alteração muito grande no local, certo? Eu não vou ter aquela alteração macro, certo? No mundo inteiro. Tenho aqui uma usina, não uma plaquinha. Eu tenho aqui uma usina de energia solar, a gente tem uma alteração no microclima, o que afeta pássaros, o que afeta fauna, flora, certo? O que vai afetar isso tudo. Mas entenda uma parada, olha que legal, energia solar. Alteração microclimática é um problema pequeno, ele existe sim, mas é pequeno. Energia ser cara, isso não é um problema, por quê? Porque ela é popular, certo? E o fato dela ser popular, como eu falei anteriormente, gera estudo. Se gera estudo, faz com que ela fique mais barata no futuro. Então esse problema vai acabar. E a gente tem a disponibilidade geográfica e não há o que fazer. Mas a gente tem as outras fontes que a gente vai ver que vão ser usadas em locais que, por exemplo, não tem muita radiação solar. Então, o que é legal dessas energias renováveis é que os pontos positivos são muito maneiros e os pontos negativos vão ter soluções, certo? É aquela parada proativa, você tem um ponto negativo, mas você já tem a solução dele, certo? Então, a gente acaba tendo essas soluções, fazendo com que essas energias sejam extremamente sustentáveis. Beleza, rapaziada? Então, nas próximas aulas a gente vai ver solar, a gente já viu solar, a gente vai ver eólica, a gente vai ver hidrelétrica, vai ver biomassa, vai ver tudinho, beleza? Então é isso aí, daqui a pouco a gente continua forte nos nossos estudos rumo à aprovação. Valeu, rapaziada, um abraço.